Então, nessa aula aqui, nós vamos estar fazendo algumas validações antes de salvar os dados de endereço. Eu vou aqui no botão de dados pessoais aqui do meio e vou alterar o nome dele aqui para btn endereço. O título dele, ao invés de dados pessoais, eu vou colocar endereço. Então, eu coloquei aqui a base, a propriedade tag em todos, não coloquei no complemento e não coloquei no cadastro, ok? Então, a primeira validação que a gente vai fazer não é validar o CEP, é sim validar campos vazios. Então, vou fazer o seguinte, se lá na classe geral a função validar campos, aí qual que é o panel? Vamos vir aqui, ó, selecionar esse panel, pressionar F4, e vamos colocar o nome dele aqui de pn endereço. E eu preciso também de um error provider. Eu acredito que eu posso utilizar esse mesmo error provider aqui. Vamos tentar, se der erro a gente adiciona outro, porque ele está em outro tab, talvez não vai funcionar. Então aqui vamos passar o panel endereço e vamos passar o error provider 1. Eu acho que não vai funcionar, vamos testar. Depois então, se ele for verdadeiro, retorne, ou seja, não execute nada daqui para baixo. No botão aqui de endereço também, ó, vamos dar 2 cliques nele e vamos alterar. Olha só, ele está aqui com o botão 3, a gente vai abrir aqui o botão de endereço, pressionar F4, a gente vem aqui na caixa de eventos e apaga isso aqui, ó. Agora a gente dá 2 cliques. Então ele vai gerar um novo clique para o botão com o nome correto. Você pode até procurar esse clique botão 3 aqui. Vou dar um Ctrl F, ele abre aqui a busca. Eu digito agora botão 3 e dou um clique. Ele acha que para mim eu posso excluir isso daqui, ok? Não vai ter problema não. Então, no botão de contato, olha só, localiza também o clique do botão contato. Você pode vir aqui, ó, dar 2 cliques. Aí você copia esse início aqui, ó. Porque a gente vai precisar cadastrar primeiro uma pessoa para depois mudar o layout ali embaixo. Então, você copia isso daqui, ó, tudo até embaixo aqui, Ctrl C, e vai lá no clique do botão endereço e cola. Aí aqui a gente vai ter que mudar, ó, esse mudar panel, a gente vai ver o seguinte, ó, a primeira tab, que é os dados pessoais, o índice dela é 1, a segunda base aqui, que é o usuário, é 2, a terceira base, na verdade eu acredito que começa do 0, então aqui é 0, 1, 2, 3, ok? Vamos testar então com o 3, dá um Ctrl Shift S e vamos executar para poder ver se quando a gente clicar no botão contato, se ele vai abrir direitinho ali da forma que a gente precisa. Então já estou aqui com o formulário aberto, ó, vou clicar no endereço, ele aparece então que eu preciso cadastrar os dados da pessoa primeiro. Então vou fazer um cadastro aqui, lembrando que quando a gente já tiver com a pessoa cadastrada, ela já vai aparecer aqui no caso, né? Então isso não vai dar essa mensagem aqui. Vou colocar então masculino, salvar, ok. Agora que o ID está aqui, ele vai permitir clicar, ó. Só que aqui, quando eu cliquei, ó, ele mudou os dados para o contato. Vamos vir aqui e ver o porquê. Ah, tá, ó. Como eu copiei, eu não alterei o botão aqui, ó. Então eu venho aqui, marco, eu não precisa fechar o formulário, tá? Eu venho aqui, marco para ela parar aqui. Aí eu clico de novo no endereço. Quando ele parar, então eu venho e altero para o btn endereço. Aí eu desmarco aqui, salvo e depois dou um F5. E aqui ele vai fazer correto, ó. Pegou o endereço, abriu o contato, endereço, contato, dados da pessoa, beleza? Então, vamos agora fazer a validação do nosso CEP. O que eu quero? Quando eu clicar no botão salvar, o campo estado é obrigatório. Isso aqui eu já falei e vou repetir. Eu não achei uma forma de fazer com que ele apareça o primeiro campo. Se você não tiver gostado desse loop aqui, que o código é simples e tal, você vai ter que fazer um if para cada controle. Por exemplo, deixa eu vir aqui, ó, no botão de salvar, aqui no endereço, ó, vou dar 2 cliques. Aí você teria que fazer assim, ó, se o campo CEP, se o txt CEP na propriedade texto for igual a vazio,
Existe uma outra forma também de você fazer isso, tá? Você fazer assim, ó, string, aí você coloca aqui, ó, is null or empty. Aí você passa o texto que você quer. O que ele está fazendo aqui? Está verificando se o texto dessa string, ela é nula ou é vazia. Então, isso daqui também funciona. Aí você teria que mostrar a mensagem, tá? Do jeito que você quer, ó. Mensagem de erro. Vai dar mais trabalho. Mas aqui vai ser uma forma de você garantir. E aqui você colocaria a mensagem que você quiser. Por exemplo, informe o campo CEP. Aí você poderia jogar o foco de novo para esse campo. Só que aí você teria que repetir esse processo para cada campo, né? E aqui no final você escrever return para ele retornar, ok? Então, se você não gostar do validar campo, porque ele pula... Só que aqui o que acontece também? Ninguém vai clicar em salvar tendo tudo vazio. A pessoa vai preencher as informações ali, vai deixar um em branco, ou sei lá, algum que ela esqueceu ou que ela quer deixar mesmo em branco, e vai clicar em salvar. Então, ele vai aparecer que tal campo é obrigatório. Ela vai preenchendo, não tem problema. Mas se você não gostar, aí você vai ter que fazer um por um assim, dentro do próprio botão, tá? Mas não é o meu caso, eu vou deixar o validar campos mesmo. O CPF eu quero validar o seguinte. Se ele passou por aqui, é porque o CPF foi preenchido. Mas o meu CPF, ele vai ter esse formato, ó. Ele vai ter um total de 9 dígitos. Então, se... o txt CPF, na propriedade texto, se o tamanho de caracteres lá, se for diferente de 9, aí eu vou mostrar uma mensagem de erro. Vou colocar aqui, ó, erro, campo, CEP, eu falei CPF, né? Campo CEP, inválido. Não estou dizendo inválido, assim, um CEP que não exista não, tá? Eu estou dizendo, vou colocar até incompleto. Campo CEP incompleto. Aí aqui eu vou escrever return para ele não executar mais nada. Se você quiser jogar o foco da digitação lá para dentro, é só fazer isso aqui, ó. Ok? Então vamos executar para a gente ver se isso aqui vai funcionar. Então já fiz aqui o meu cadastro. Quando eu informar aqui, ó, o CEP, só que aqui eu vou ter que preencher todas as informações, tá? Porque senão ele vai parar ali no campo vazio. Deixa eu só preencher tudo aqui. E vou clicar. Então, olha só, ele tem que dar que o campo CEP está incompleto. Só vai poder não aparecer aqui, quando eu cliquei, ó, não deu nada, é porque eu ainda não escrevi o código, né? Mas se aqui tiver faltando um caractere que seja, então ele tem que aparecer campo incompleto. Então, assim, essa aula eu vou parar ela por aqui. Na próxima aula, eu vou estar fazendo a parte de cadastrar essas informações aqui, ó, o bairro, a cidade e o estado. Por quê? Eu vou salvar o ID dessa informação lá no banco de dados, na tabela endereço. Então, primeiro eu vou ter que salvar o bairro quando ele não existir, salvar a cidade quando não existir, o estado também, só que o estado eu acho que eu já vou fazer um cadastro, já vou deixar pronto, para depois eu salvar o endereço, tá bom? Então, próxima aula a gente continua.